Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 41, verso 8: Mas tu, ó Israel, és meu servo, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei dos confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu é meu servo, e a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que todos os que se indignaram contra ti serão envergonhados e confundidos. Serão como nada, e perecerão os que contenderem contigo. Buscá-lo-ás e não os acharás, e os que pelejarem contigo será como nada, e como coisa que não é aqueles que guerreiam contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que eu te pus por trilho novo, que tem dentes agudos. Debulharás os montes e os moerás, e as colinas reduzirá a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho espalhará, mas tu te regozijarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados procuram águas e não as há, secou-se de sede a sua língua. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Nos lugares altos abrirei rios e fontes, no meio dos vales tornarei o deserto em tanques de água, e em manancial de água a terra seca. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei juntamente no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que vejam e saibam e considerem e entendam todos que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Pode sentar dando glória a Deus, amém, irmão? Então hoje vai ser uma palavra. Esses dias eu tenho meditado muito na palavra de Deus, tenho orado, tive algumas experiências com Deus essa semana tremenda, de sentir de um mover de Deus sobre a minha vida. Eu tenho falado muito com Deus, tenho visto muitas coisas, temos caminhado, andado, temos discipulado, Deus tem dado uma graça muito grande. Deus é bom, viu, irmãos? Deus é bom, sim ou não? E Deus tem falado algo no meu coração. Deus tem falado muitas coisas muito simples. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é muito simples, né? Nós não precisamos buscar muitas coisas assim para impressionar. Não precisa disso. Nós precisamos pregar genuinamente a palavra de Deus, verdadeiramente. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é muito simples. E essa semana, meditando, eu vejo algumas coisas que têm acontecido no nosso meio, e a impressão que eu tenho é que nós estamos aqui e já há um bom tempo, e às vezes tudo aquilo que Deus tem colocado dentro de nós, parece que a gente não consegue dar uma resposta para as pessoas que estão em nossa volta, diante daquilo que Deus já tem colocado dentro de nós. Então nós vamos entrar em alguns assuntos aqui, que talvez de início vai descer como um alimento, porque a palavra é um alimento, talvez vai amargar, porque vai te confrontar como me confrontou. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O confronto é bom às vezes. A palavra de Deus nos confronta mesmo, mas depois ela vai produzir algo que vai transformar a sua vida. Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem algo tremendo. Ele tem algo maravilhoso, que é transformar a sua vida e a minha vida. Se você conhece o evangelho, se você tem estado com Cristo, e isso não tem mudado a sua vida, alguma coisa está acontecendo. Alguma avaliação você precisa fazer. Você precisa reavaliar algumas coisas. E aí eu fui entrando nisso.
né? Que Deus foi falando ao meu coração e eu lembrei desses tópicos. Deus foi falando sobre cada um deles ao meu coração. E eu coloquei o tema dessa mensagem: os 7 degraus para uma vida plena em Deus. Pensei em trazer uma escada, colocar aqui e pregar em cima da escada. Eu falei, mas vai ser um pouco escandaloso, não vou fazer isso. Eu não quero que ninguém me veja. Não quero que ninguém me veja, eu quero que você veja Jesus. Eu quero que Jesus, através do Espírito Santo, possa falar ao seu coração como falou ao meu coração. Mas nós vamos subir esses degraus. Nós vamos literalmente pregar sobre esses 7 degraus e falar claramente sobre tudo isso. E eu começo fazendo uma pergunta para a igreja: quantos aqui nasceram de novo? Uns 50, vou te dar a oportunidade de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Mais uma vez, a metade falou. Quantos aqui nasceram de novo? Agora sim. Da água e do Espírito. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Pastor Edson, esse dia conversando com ele, ele pregou para uns testemunhos de Jeová. E ao invés dos testemunhos de Jeová convencer ele, convenceu os testemunhos de Jeová. E eles iam saindo e falou assim: então o que o Senhor nos aconselha? Qual o conselho que o Senhor nos dá? O que nós devemos fazer? Aí ele, com aquela voz dele, que é única, exclusiva, né? É a única. Ele disse assim: vocês têm que nascer de novo. Mais ou menos assim, né, pastor Edson? Nascer da água e do Espírito. Eu li esse texto. Por que eu li esse texto? Esse profeta Isaías é um profeta messiânico, que muitos outros textos há profecias acerca da vinda de Jesus. Tudo que foi escrito no Velho Testamento se cumpriu no Novo. O Novo fala da segunda vinda de Jesus. Então Jesus vai voltar mesmo, porque do Velho cumpriu o Novo. Está no Novo, Jesus veio. E tudo que está no Novo vai acontecer. Jesus vai voltar. E aqui ele fala com Israel. Aqui ele começa a falar com Israel. E eu vejo nesse versículo 8 aqui, eu quero fazer uma pequena introdução para a gente entender. E demonstra aqui nesse versículo 8 a existência e o amor e um poder irresistível de Deus por Israel. Isso é demonstrado. O nome Israel significa príncipe com Deus, enquanto Jacó significa conspirador. O propósito de Deus foi sempre mudar o nome de Jacó, o conspirador, para Israel, príncipe com Deus. Quantos aqui Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Nós somos príncipes e princesas de Deus. O Senhor disse que Ele nos tirou do monturo, do monte de sujeira que vivíamos e nos colocou para sentar com príncipes e com princesas. Então isso é fato. Isso é uma demonstração de quê? Do amor de Deus. Uma demonstração clara que Deus sempre sonhou com você, sempre sonhou comigo. E hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque nós entendemos isso. Porque Deus nos escolheu. Porque Deus escolheu você. E se você está aqui dentro dessa igreja, você faz parte desse corpo, você nasceu de novo. Vou fazer a pergunta de novo: quem nasceu de novo aqui? Amém. Irmãos, agora nós vamos saber se realmente nós nascemos de novo. Tenho visto nesses dias uma igreja muito rasa, uma igreja muito superficial em Deus. A gente às vezes estamos dependendo de movimentos,
Às vezes nós estamos dependendo de um pregador extra power top da galáxia. Nós não estamos dependendo da palavra. Eu vejo às vezes lá com a pastora Lourdes, as pessoas vão lá na sala dela, agora diminuiu, mas parecia a fila do SUS. Brincadeira, né, pastora Lourdes? Exagerei um pouco. Mas tem pessoas que já fizeram libertação nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, mestrado, estão formadas nisso, e volta e meia, graduadas, e chega na pastora Lourdes, eu preciso fazer libertação de novo. Irmãos, o que é isso? Você nasceu de novo? Oi? Nós vamos entender isso. Como podemos cobrar das pessoas se nós mesmos não estamos dando uma resposta daquilo que Deus tem dado a nós, colocado dentro de nós? Irmãos, vamos mudar a nossa oração? A gente às vezes ora assim: Deus, faz a obra na vida do Marcos. O Marcos precisa ter amor no coração dele. Deus, faz a obra na vida do meu discípulo. Vamos mudar essa oração, irmão? Sabe qual a oração que a gente precisa fazer? Deus, faz a obra primeiro na minha vida. Essa é a oração que nós precisamos fazer, irmãos, porque precisa começar por nós. Aconselhamento com casais é o seguinte: às vezes um fala, argumentos os dois têm, às vezes um aponta o erro do outro. Por que você não ora e fala assim: Deus, antes de eu mudar a minha esposa, muda eu primeiro? Porque você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. O Evangelho de Cristo entrou dentro de você e mudou a sua vida. Oi? O Evangelho de Jesus entrou dentro de você? Então tem que haver transformação. O Evangelho sem transformação não é o Evangelho de Jesus Cristo. É o seu Evangelho. É aquilo que te agrada. É as partes que você acha boa. Não, essa parte é para mim. Essa não. Essa é para o pastor Davi. Ou é para o pastor Edson. Quantos estão me entendendo, meu irmão? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Sabe o que eu tenho visto nesses dias? Tem muitas pessoas colocando culpa no diabo de coisas que o diabo não tem culpa, é nada. Tem muitas pessoas invalidando aquilo que Jesus fez na cruz. A ênfase é nosso Senhor Jesus, meu irmão. Ele já pagou o preço por você e por mim. Amém? Então eu quero falar de 7 degraus. Vamos subir o primeiro? Amém? O primeiro degrau é que eu acho mais importante de todos, é o amor. Diga assim: nós precisamos amar mais. Lá vem o pastor Davi com esse negócio de novo de amor. Eu estava fazendo uma pesquisa, você olha no YouTube, você quase não vê mensagens sobre amor, nem perdão. Os pregadores não gostam de pregar essas coisas não, pastor Edson. Eles gostam daquelas que a igreja vai lá. Eu falei, gente, por que será? O apóstolo fez uma conferência uma vez do ministério e colocou o tema amor. E eu fui na conferência e veio homens de fora, veio um, veio outro. Nenhum falou sobre amor. No final ele falou assim: eu acho que eu vou ter que falar sobre amor, porque ninguém quis falar sobre amor. Eu falei, será por quê, irmão? Oi, você que está aí atrás, no meio e na frente, você nasceu de novo?
Então Jesus fala assim, está lá em João 13:34, porque na lei era: amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa o quê? Que quanto eu mais me amo, mais eu posso amar o meu irmão. Mas aí Jesus vem e dá um novo mandamento e fala assim: ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso significa o quê? Jesus quebra tudo, nos moe. Um novo mandamento eu dou para vocês: ameis uns aos outros como eu vos amei. O que ele fez por você? O que ele fez por mim? Morreu numa cruz. Quem aqui nasceu de novo? Eu vou falar. Você tem coragem de morrer por alguém? Talvez não seja essa morte física, mas você tem coragem de amar uma pessoa, mesmo que ela não esteja merecendo? Mesmo que ela esteja te perseguindo, mesmo que ela tenha te traído, você tem coragem de amar uma pessoa? Quem tem coragem? Quem nasceu de novo? Já diminuiu o amém. O negócio é sério. Vai descer amargo, viu? Mas depois vai virar mel. Porque a palavra é assim. Porque Jesus fala assim: olha, que proveito há em vocês amarem quem vos ama? Eu, porém, vos digo: quem ame quem te aborrece. Aqui entre nós, aqui, amar a gente entre nós aqui, cantar aqui é muito bom, é fácil, né, irmãos? Os irmãos cantam, mas o verdadeiro amor, ele está em Cristo, não na canção. O verdadeiro amor, ele não pode ser teórico, ele tem que ser um amor prático. Eu não estou falando que eu sou o cara. Eu estou na mesma condição de vocês, eu preciso amar mais. Sabe qual é a minha oração todos os dias? Eu falo assim: Deus, me ajuda a ser um homem melhor, para eu poder ajudar os meus irmãos. Me ajuda, Deus, faz primeiro em mim. Por isso que eu disse: vamos mudar a nossa oração. A nossa oração muitas vezes está sendo assim: faz nele, faz em mim. Vamos abrir lá 1 João 3:11, que é um texto que é muito profundo, muito forte. 1 João 3:11 até o 24. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Diga assim: ai. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Meu Deus. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisso conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, e lhe cerrar as suas entranhas, ou seja, não fazer de conta que não está nem vendo, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra. Meus filhinhos, não amemos somente de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Eu quero contar um pequeno testemunho. A palavra é muito forte. Eu vi um testemunho de um homem, eu acho que eu já contei ele aqui. E esse homem, na idade de 6 anos de idade, ele ficava na casa de um amigo do pai dele. O pai era pastor, melhor amigo do pai. Ele tinha uma oficina, uma marcenaria, e ele ia para essa marcenaria e ficava com esse moço lá, e ele começou a abusar sexualmente dele aos 6 anos de idade. Para adiantar a história, quando foi aos 14 anos, ele resolveu assumir a sua homossexualidade. Ele conta que ele chega no pai, chega na casa dele para contar
e para ir embora de casa. E ele fala para a mãe dele: mãe, cadê o pai? Aí ela diz assim: o pai está lá no quarto orando. Aí ele falou assim: eu preciso falar com ele. Ele foi, subiu, passou o quarto do pai. O pai estava orando de fato, de joelho. Ele foi no quarto, fez a sua mala, voltou, bateu na porta. E bateu na porta e disse: pai, eu preciso falar com o senhor. Aí o pai não olhou para ele, ele falou assim: pai, eu preciso falar com o senhor, olha para mim. O pai virou e olhou. Aí ele falou assim: pai, eu estou indo embora de casa, porque eu sou um homossexual. O senhor é um pastor, e eu não quero envergonhar mais o senhor. Então por isso eu estou indo embora. O pai, olhando nos olhos dele, bem nos olhos, disse assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai embora de casa não. Sabe por que você não vai? Porque tudo que você tiver que passar, você, eu e sua mãe vamos passar debaixo desse teto. E eu quero te dizer uma coisa, meu filho: Jesus te ama, e eu também te amo. Está entendendo o que é o amor? Bom, isso não fez com que ele parasse. Ele foi, continuou. Ele conta que ele ia para as esquinas onde ele fazia o ponto. O pai chegava da igreja e falava para a esposa: meu bem, cadê o nosso filho, o filho da promessa, o filho que Deus nos deu? Está lá, você sabe, está lá naquele lugar, vou lá buscar ele. Ele disse que chegava de carro, na hora que ele chegava na esquina, os outros já gritavam, os outros homossexuais, porque sabe como que é? E gritava: fulano, o pastor chegou. E ele pensava assim: bom, agora meu pai vai acabar comigo. Vestido de mulher, já tinha desenvolvido os seios. E aí de repente, o que acontecia? O pai dele ia até ele, tirava o paletó, cobria ele, levava para dentro do carro. E ele pensando: agora meu pai vai acabar comigo. E o pai olhava nos olhos dele e dizia assim: filho, eu vim buscar você. Você é o filho da promessa, o filho que Deus me deu. Jesus te ama, filho, e eu também te amo. Em outras palavras, eu não vou desistir de você. Sabe, irmãos, um dia aconteceu de ter uma festa na igreja, e era a comemoração do Dia dos Pais. Aquele pastor era pastor da Assembleia de Deus, pastor para Deus é amor. Da igreja senta mulheres de um lado, homens do outro. E o pai falou: meu filho, vamos comigo para a igreja. Ele falou: pai, como que eu vou? Não tem roupa de homem, só tem roupa de mulher. Aí o pai falou assim: venha como você está, meu filho, do jeitinho que você está. A igreja é para você mesmo. Chegou lá, sentou junto com o pai. Veio um obreiro, colocou a mão e falou assim: irmã, não pode sentar aqui. O pai bateu na mão do obreiro e falou assim: meu irmão, você não está entendendo, esse meu filho é artista, e ele vai virar um pregador um dia, você vai ver ele pregando a palavra de Deus. Diz que na hora que falou isso, todo mundo, parecia que o rapaz tinha uma doença contagiosa. Eu fiquei pensando: será que nós estamos preparados para isso? Será que quem nasceu de novo aqui? Será que esse amor está dentro do nosso coração? Que às vezes a gente encontra por aqui mesmo, eu já vi. Deixa eu falar uma coisa: pecado não pega se alguém te abraçar. Isso é religiosidade. Tem gente que, não, para me abraçar vai passar esse pecado para mim. Você tem que abraçar. Hoje eu cheguei aqui, eu abracei tantas pessoas, recebi tantos abraços, que bom. Eu pude ver Deus falando comigo através do abraço. E aquele homem termina a história dizendo o seguinte: o pai dele morre antes dele converter. A mãe continuou orando por ele. E ele pega e fala assim: olha, ele fala chorando, eu queria falar com Deus e pedir para Deus a última coisa. Eu queria chegar em Deus e falar assim: Deus, eu quero te pedir uma coisa inusitada, eu sei que o Senhor não vai me dar, mas eu quero pedir. O que é, Paulinho? O nome dele era Paulinho. O que é que você quer? Eu queria ver meu pai pela última vez. Para que, Paulinho? Para me olhar dentro dos olhos dele e dizer assim:
Pai, Jesus te ama, eu também te amo. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? Às vezes, nós estamos esperando acontecer uma tragédia para falar um para o outro assim: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu filho. A Emanuele está com 4 anos, sem brincadeira nenhuma, ela fala lá em casa mais ou menos umas 30 vezes: vovô, eu te amo. Meu coração chega a amolece. Vovô, eu te amo. Vovó, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Tiele, eu te amo. Mas ela fala isso porque ela ouve lá dentro de casa a gente falando que a gente ama. Olha para essa pessoa e fala assim: nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos amar mais, irmãos. Não somente quem me ama, mas amar quem te aborrece. Esse primeiro tópico eu vou falar mais mesmo. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos têm esse amor que veio de Deus dentro dele? Então ame mais. Quem ama tem prazer em fazer a obra de Deus. Não é obrigação, irmão. Dizimar também não é obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Mas quem ama a Deus tem prazer em fazer as coisas de Deus. Aí, às vezes eu vejo alguns discípulos, ou alguns discipuladores falando assim: não, mas esse meu discípulo dá trabalho demais. E você não dá, não? Às vezes eu vejo alguns discípulos falando assim: eu quero que o meu discipulador venha aqui na minha casa. Passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele nunca foi na casa do discipulador, mas ele quer que o discipulador vá na casa dele. Quem aqui nasceu de novo? Então ame mais. Ame o seu irmão, ame o seu cônjuge. Nós estamos envolvidos nisso. Há 2 instituições que você está envolvido até o pescoço. Primeiro, família. Segundo, igreja. Aí depois vem as outras, trabalho. Mas essas 2, nós estamos diariamente envolvidos nessa relação, aonde vai requerer de mim e de você aquilo que está dentro de nós. Aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele já colocou dentro de nós, e que não pode ficar guardado. Que história é essa, meu irmão? De que eu vou amar só quem me ama? Que história é essa? Eu vou amar quem me aborrece? Isso é que é maravilhoso. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: isso é que é maravilhoso, amar quem me aborrece. Oh, meu Deus. Né, Paulo? Oh, Jesus maravilhoso que ensinou para nós esses negócios bons demais. Nossa, mas eu amo o alemão porque o alemão me ama. Faz sim. O Roberto é brincadeira, é só uma ilustração. Roberto, você é difícil. Mas eu te amo, Roberto. Ele diz assim: eu não sou brincadeira mesmo, não. Quantos estão me entendendo, irmão? O amor é a base fundamental do Evangelho de Cristo, irmão. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer no seu lugar, por amor. Ele já fez tudo que precisava fazer. Ele já te deu tudo que precisava dar. Está conosco, faz parte, é da igreja, é nosso. Como as pessoas veem você lá na sua família? Eu encontro meus cunhados, e eles ainda não converteram. Então, eu também, há muitos anos atrás, não era convertido, era pior do que eles. A gente tem mania de falar assim: não dou conta de ficar perto deles, não. É difícil, outro tem que bebe. Você não bebia, não? Você não dava trabalho, não? Porque eu dei.
Agora que é a hora de eu mostrar o meu amor por eles, eu falo, não vou lá não, porque chega lá, irmãos, está cheio de demônio. Aí que você tem que ir, ué. Você entra lá e pega na mão de um demônio e fala assim, vamos sair, demônio, agora. Sai um demônio, você tira ele lá de dentro e fala, vai para fora, demônio. Aí você vai lá de novo e pega na mão do demônio e fala, sai, demônio, agora outro demônio. Irmão, sabe por que muitos casais não estão bem? É porque não tem amor. Amor ágape, amor de Deus. Amor que nos leva a perdoar, amor que nos leva a reconhecer quando estamos errados e de olhar um para o outro e falar assim, eu errei com você. Quantos aqui nasceram de novo? Opa, aleluia, glória a Deus, nasceu de novo, que maravilha, Jesus. Agora vamos falar o segundo, é o perdão. Diga-se perdão. Não é uma escolha, mas é uma decisão. Eu decido. Quantas vezes a Bíblia fala? Quem lembra da parábola do credor incompassivo? O cara devia muito, o outro rogou para ele. Naquela época quem devia e não pagava era entregue, filhos e esposa, como escravos. Ele rogou, ele pediu, e ele perdoou a dívida. Só que aquele homem, ele sai e encontra com um que devia bem menos para ele, e ele também faz a mesma coisa, roga ele para ele perdoar, porque ele vai cobrar, só que ele não perdoa. Aí eles contam para aquele senhor o que tinha acontecido, aqueles conservos, e aí chega nele e fala, você sabe aquele homem que você perdoou a dívida? Então, ele saiu daqui, era para ele perdoar o irmão dele, ele não perdoou. Ele falou, traz ele aqui. Trouxe ele, falou assim, servo malvado, eu te perdoei a dívida toda, aquele tamanho de dívida, agora você tem uma dívida bem menor com esse irmão, não quis perdoar? Pega ele, prende ele, e nós vamos entregar ele aos verdugos. Tem muita gente que está dentro da igreja, diz que nasceu de novo, e não perdoa. Quem nasceu de novo aqui? Ai, ai, ai. Não, eu perdoo, mas é o seguinte, ele lá e eu aqui. Isso é remorso, irmão. Eu perdoo, mas eu vou ficar aqui, na hora que ele estiver aqui na minha frente, eu passo pelo outro lado, vou entrar na outra porta para não encontrar com aquele irmão que está ali na recepção. Diga assim, misericórdia. Nós precisamos nascer de novo. Vocês sabem, eu estou pregando aquilo que eu vivo, irmão. Eu preciso melhorar, mas eu vivo um pouco disso aqui. Eu vivo um pouco desse negócio aqui. Deus tem me colocado em situações que foi maravilhoso, e foi a maior e as maiores experiências que eu tive com Deus quando eu consegui. Perdão não é uma escolha, mas é uma decisão. Se nós nascemos de novo, nós temos isso dentro de nós vamos perdoar. Mesmo que a pessoa tenha errado comigo. Como diz o bispo Timóteo pregando aqui, o perdão é para quem não merece mesmo. E começa dentro de casa. Eu perdoo o meu cônjuge, eu perdoo os meus filhos. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida foi com a minha filha Vitória, quando eu perdoei ela. O pai da Emanuela, o Mateus, estava lá em casa hoje almoçando, achei tão bom ele ter ido lá. E eu lembro claramente, quando aconteceu, dele chegar em mim e pedir perdão. Tremendo, mas foi homem, viu? Bichinho magrinho, sentou na minha frente, eu chorando, e ele falou assim, eu acabei com a vida da Vitória, mas eu quero pedir perdão para o senhor. Eu falei, meu filho antes tinha chegado, Pedro Henrique falou assim, eu vou passar o carro por cima. Cadê ele? Eu falei assim, meu filho, vai lá na porta, tem uma pilha de tijolo, pega um tijolo. Se você não tem nenhum pecado, nenhum, você tem a minha autorização, joga o tijolo nele. Eu falei, pai, também, né?
Foi para o quarto, irmão. Ele olhou para mim e pediu perdão. Eu falei: meu filho, se Jesus já te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? É mentira, Vitória, que eu estou falando? E isso nos alivia, irmão. Você precisa perdoar mais, irmão. Precisa perdoar mais, igreja. Você nasceu de novo. Não esquece disso não, irmão. Nós nascemos de novo, irmãos. Jesus vive dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Essa é uma palavra de ensino, amém, irmãos? Terceiro é a fé. 2 Coríntios 5:7 diz: não andamos por vistas, mas andamos por fé. Andamos por fé. Fé em Deus, fé no meu irmão. O que é fé? Fé é acreditar. Eu acredito que Deus pode mudar essa situação, mas eu também tenho fé no meu irmão e acredito que Deus também pode mudar. O meu discípulo, porque tem muitas pessoas que não acreditam mais nas pessoas. Eu fico vendo, irmãos, o que Deus tem usado pessoas que às vezes são consideradas como as improváveis. E aquelas que às vezes, entre aspas, poderiam ser aqui, seriam mais usadas por Deus, Deus está usando as mais simples. Por quê? Porque elas mesmas têm fé nelas. Porque elas mesmas acreditam que elas podem ser usadas por Deus. Independente de falar bem ou errado, se falar bonito ou não, ter estudo ou não, elas acreditam que Deus pode usar elas. Nós não andamos por aquilo que estamos vendo, às vezes estamos vendo um caos, mas nós andamos por fé, porque a fé nos leva a acreditar que dias melhores virão. O meu casamento está muito difícil. Tenha fé. Fé em Deus e fé no seu cônjuge. Para falar assim, ele vai mudar, porque o meu Deus, eu tenho fé no meu Deus e fé nele. Eu acredito que essa pessoa vai mudar e eu vou orar, porque eu também não vou ficar parado. E se Deus tem um propósito na vida dela, logo, logo ela vai se levantar, porque Deus é Deus e pronto. Amém, irmãos? Quarto, a perseverança, Tiago 1:3. Eu quero orientar os irmãos. Quem já leu o livro de Tiago? Lê o livro de Tiago, irmãos. Você vai ver o que Tiago fala sobre a guarda da língua. Eu não ia tocar nesse assunto, não, mas eu vou falar um pouquinho. Quem nasceu de novo? Então para de falar mal do seu irmão. Você nasceu de novo. O que existe de fofoca por aí? Você lê o livro de Tiago, lá fala assim, que a nossa língua é peçonha mortal. Com ela nós bendizemos a Deus e com ela nós amaldiçoamos o homem feito à imagem de Deus. Irmão, você nasceu de novo, para de falar mal do outro. Procura o seu irmão e resolve, conversa com ele, faz o que a Bíblia manda fazer. Para de falar mal do seu líder. Ou então você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui? Eu creio. Então a perseverança, Tiago 1:3 diz: pois sabemos que quando a fé vence essas provações, ela produzirá perseverança. Então, a fé vence as provações e produz perseverança. O bispo diz que ele é duro de desistir.
eu sou duro de desistir 2. Tem duro de desistir 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. E ele fala, e ele é mesmo, duro de desistir. Eu também não desisto não. Se o diabo está achando que eu vou retroceder, ele está muito enganado. Nós vamos em frente. Nós vamos fazer essa obra. Nós vamos dedicar por essa obra e vamos fazer a obra de Deus, porque isso é maravilhoso. Amém, irmãos? A intimidade já é o quinto, intimidade e santidade. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação. Sabe, irmãos, eu tenho visto nesses dias, às vezes nós estamos correndo muito de um lado para o outro, corre para lá e corre para lá, e vamos lá fazer o discipulado, e vamos correndo para lá. Ai, meu discípulo, esse discípulo está precisando, eu vou no outro. Esses dias, semana passada, eu e a Rosana não paramos um minuto, e vai para lá, e vai para cá, e fica discípulo. E soa, e corre, chega em casa, chega a estar fedido, tanto correr, para lá e para cá. Sabe, irmãos, dizer uma coisa para você, não é errado você ir atrás do seu discípulo, mas às vezes está tendo muito suor e pouco choro. Eu vou explicar melhor o que é isso. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com aquela roupa de linho, justamente porque não podia cair uma gota de suor lá dentro. Pensa o cara apurado, se tivesse calor com aquela roupona. Não podia. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu descobri, sabe o quê? Que suor não podia cair, mas lágrimas podia. Sabe o que está acontecendo? Há muito suor e pouco isso aqui, ó. Lágrimas, vida com Deus, buscando Deus, na presença de Deus, intimidade com Deus. Tem muito suor, tem muita correria, tem muito barulho, mas tem poucas lágrimas, pouco choro, pouca intimidade com Deus. Se nós não mudarmos isso, acabou, irmão. Isso é com você e Deus. Não estou nem falando de você orar por alguém, não. Estou falando da sua vida com Deus mesmo, a sua intimidade com Deus. Você precisa, e eu também preciso disso. Quantos aqui nasceram de novo? Amém. Tem intimidade com Deus, meu irmão, porque a igreja nesses dias está muito rasa. Eu disse lá no encontro, pregamos lá no encontro do pastor Josimar, um dia tem 24 horas, sim ou não? Você trabalha quantas horas? 8, normalmente. Você dorme quantas horas? 8 e 8, 16. Você almoça 2, 18. Estou colocando muito. Você janta 2, 20. E as outras 4 horas, o que você faz? Fica no Facebook, WhatsApp, Instagram, está ruim, está bom. Entra no WhatsApp de madrugada aí que você vai ver gente no online. Diga assim, misericórdia, irmão. A não ser que você esteja evangelizando alguém, né? Irmãos, aquele negócio de Facebook, estou cansando daquilo, eu já faço assim. O jejum bom foi o de Facebook. Sabe, irmãos, precisamos mudar essa situação, amém? Sexto, fidelidade. Mateus 25, 21. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Irmão Glaucio, isso é uma bênção, irmão. Você tira a oferta, querido, que é um irmão abençoado para tirar a oferta, para pregar, né, irmão? Na verdade é isso. Tem uns irmãos aqui que pregam melhor do que nós, e o Glaucio é um deles. Que bênção. Carlinhos também. Falei para o pastor Abel esse dia: pastor Abel, você tem uns discípulos que pregam bem para caramba, viu? Então, querido, olha só, servo bom e fiel, no pouco você for fiel, no muito te acrescentarei. Eu quero só falar sobre fidelidade para com Deus.
Hoje existe uma teologias por aí, combatendo dízimo, oferta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Ore, busque revelação de Deus. Conheça a Bíblia, vai lá para o Novo Testamento, né? Porque eles falam assim, não, o velho é só o novo agora, é a graça. O velho só serviu para anunciar Jesus. Jesus veio, então acabou, o velho não existe mais, só o novo. E aí está levando pessoas a não dizimar, a não ofertar, e aí reúne aqueles grupinhos e fala assim, não, dizimar para quê? Aí a pessoa entra aqui, esses dias eu vi um postou no Facebook, ao invés de você dizimar, dá uma cesta para uma pessoa. Aí eu fiquei pensando, esse ar-condicionado, quem é que vai pagar? Irmão, pensa. Que coisa que nós estamos vivendo, irmão. Você precisa buscar de Deus uma revelação, você precisa falar com Deus e entender o que Deus tem para a sua vida. Não é por obrigação, não é por força, claro, é por amor. Mas se você nasceu de novo, você entende o Evangelho entrou dentro de você, você tem prazer em dizimar e ofertar na casa do Senhor. Não é na casa do bispo, não é na minha casa, do pastor Mário, é na casa do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quem nasceu de novo, diga amém mais forte. Amém. Por último, melhor, deixei o último por último, o sétimo, humildade. Jesus fala assim, o verdadeiro sentido da cruz é humildade, Mateus 20, 28. Ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Irmãos, é bom demais servir. É bom demais servir o meu irmão. É bom demais servir a geração do meu irmão. Tivemos uma experiência com o pastor Nardete, com a sua esposa, no jantar. E nossa, eu falei, pastor, eu quero te servir. Você sabe quando a gente conhece uma pessoa que é servo? Quando ela não está à frente daquele evento, mas ela começa a servir as pessoas. Jesus falou, olha, eu quero servir vocês. Eu sou Deus, mas eu quero servir vocês. Sabe, irmão, nós precisamos servir mais. Nós precisamos lavar os pés de um dos outros mais. Você precisa lá na sua célula, sabe fazer o quê? Dar uma demonstração prática que você nasceu de novo. Fala para eles, tira esse sapato. Não tem problema se tiver chulé, se tiver fedido. Eu vou lavar os seus pés, porque o meu Jesus me ensinou isso. Uma dica para você, porque você não faz isso lá na sua célula. Lava os pés dos seus discípulos, lava o pé dos seus liderados, porque quando nós subimos esses degraus, chegamos ao patamar aqui do 7º degrau, porque eu acho que existem muitos outros, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, se não tiver humildade, o tombo é feio. Nós precisamos ser humildes. O verdadeiro sentido da cruz é humildade, irmão. Não é esse, é humildade, é servir os irmãos, é falar assim, eu estou pronto para te servir, o que você está precisando? Eu quero te ajudar. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos nasceram de novo? Então se coloque de pé.